Boa noite, galera, tudo bem? Então hoje a gente vai para uma nova live, hoje com a presença de um grande amigo, do João Lázaro, parceiro aí de Sebrae, do programa Cidade Empreendedora. Então a gente vai estar falando um assunto aqui bastante pertinente, que é o planejamento estratégico para a gestão municipal. Esperar aqui conectar o Lázaro, aí a gente já começa o nosso bate-papo. Aí o Rafael entrando. Fala, Rafael, tranquilo? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho o meu vídeo. E aí, Lázaro, tranquilo? Tudo tranquilo, Emerson? Tá ouvindo bem aí? Meu tá perfeito. Meu tá ok? Tá ok. Rafael tá nos espiando aí, sou da tele. Fala, Rafael, tranquilo? Entrando o César aí também. Fala, César, beleza? É isso aí. Esperar um pouquinho a galera entrar aí, João. Ok. Darta, grande D'Artagnan também. Isso aí, Darta, beleza? Isso aí, galera. Então hoje é isso aí, Rafael. Dupla aí é show. Daqui a pouco tô esperando a tua, hein? Tô esperando fazer uma com o Rafael aí, Lázaro. A gente vai fazer sobre o turismo, hein? Planejamento turismo dos municípios, né, Rafa? Tá devendo aí. Bom, pessoal, então boa noite a todos. Então a gente vai estar realizando mais uma live hoje. A gente está marcando aí, Lázaro, uma live por semana, tratando assuntos diferentes aí ligado à gestão, principalmente à gestão municipal, né? E hoje tenho a grata satisfação de ter o meu amigo João Lázaro aí participando da nossa live, né? É um parceiro aí do Sebrae, a qual a gente atua num projeto importantíssimo no estado de Santa Catarina chamado Cidade Empreendedora, né? Que vem justamente trazer conhecimentos técnicos de gestão para a gestão municipal. E esse vai ser o foco da nossa conversa de hoje, né, Lázaro? Bom, só me apresentando, então, para aqueles que não me conhecem, então, meu nome é Emerson, né? Emerson Mazo, sou administrador de empresas, com especialização na área de gestão empresarial. Trabalho muito com normas na área da qualidade, saúde e segurança, ambiental. Atuamos também na área de planejamento estratégico. E já há alguns anos aí a gente vem trazendo os conhecimentos da área da gestão privada para a gestão pública, né? Através de um programa aí chamado Cidade Empreendedora do Sebrae Santa Catarina, a qual o Lázaro aí, um grande amigo aí, faz parte também conosco, né? Então o João Lázaro Ferreira, um grande amigo, engenheiro de produção, né, Lázaro? Especialista em gestão da qualidade, gestão de pessoas, atua há mais de 20 anos aí como consultor no Sebrae, em várias áreas, entre elas planejamento estratégico e eu também outras metodologias. Tem uma aí, Lázaro, que eu já quero que você agende, que eu sei que você é especialista na área de agricultura familiar, e a gente já tem uma live para a gente fazer lá para frente sobre isso, né? Sei que você teve aí um grande tempo atuando no interior da Bahia, com fortalecimento da agricultura familiar na Bahia. Se tem atuando hoje ainda também fortemente aí no sul, ali na região de Tubarão, também com o trabalho do fortalecimento da propriedade QT Rural, né? Isso. QT Rural também, né? E a gente vai conversar para frente, João, aí se você nos der essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre agricultura familiar também, né? Perfeito. Legal? Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, né? Que é o chamado planejamento estratégico para a gestão municipal. Então, planejamento estratégico é um tema que já vem sendo abordado há muito tempo na área privada, né? Mas na área pública sempre ficou meio aquele negócio, mas a área pública aqui é diferente, né? A área pública o gestor manda do jeito que quer e acabou-se, né? E hoje os próprios gestores da área pública já estão percebendo a necessidade e a importância de trabalhar com gestão e trabalhar com planejamento, né? João, gostaria que você se apresentasse aí, falar um pouquinho sobre a tua experiência nessa área, né?
e já abordar para a gente também, né, para aquelas pessoas que estão entrando agora na nossa live e querem conhecer um pouquinho sobre o tema planejamento estratégico para a gestão municipal. O que, que é esse planejamento da gestão municipal? O que, que ele diferencia da gestão pública para a gestão privada? Né, e quais são os principais benefícios de trabalhar com esse tal de planejamento estratégico? Beleza, Emerson. Então, agradecendo o convite, né, para a gente estar aí fazendo uma contribuição prática, né, sobre o tema do planejamento estratégico. E a intenção é essa, né, Emerson? A gente fazer um bate-bola, não ser uma live conteudista, né, como se diz, nem Exato. acadêmica, mas sim de experiências. A gente contar um pouco também das experiências que a gente está passando aqui em Santa Catarina, com Cidade Empreendedora, e de forma inovadora, já aí para 2, 3 anos, o Sebrae Santa Catarina é pioneiro nesse trabalho, exatamente do tema aqui da nossa live. Né? Exato. Então, Exato. A gente tem uma estrada aí também para contar alguma coisa para vocês. Né? Mais uma vez, agradecendo o convite aí, Emerson. Beleza. Seja bem-vindo, João. Bom, João, então a gente combinou de fazer uma troca de perguntas e respostas aí, né, para a gente abordando o assunto. E a primeira questão, João, para aqueles aí que não conhecem do assunto aí, né, de uma forma simples, o que vem a ser um planejamento estratégico para a gestão municipal? Então, né, é importante, como você comentou na abertura, quando a gente já fala o tema planejamento estratégico, o primeiro raciocínio é das pessoas, né, seja empresário, seja comunidade ou a comunidade acadêmica, considera dentro da teoria, né, da administração, que planejamento estratégico é somente para iniciativa privada. Não bem assim. Né? Ele é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta, na verdade, uma metodologia gerencial, né, que traça, permite a organização, seja ela pública ou privada, a ter essa condição de trilhar vamos dizer assim, um referencial no futuro, né, com uma visão de futuro. Então, para fazer essa primeira conceituação prática, né, o que a gente pode aqui, resumidamente, dizer? Planejamento estratégico, né, na visão privada, ela está focada na lucratividade e no negócio empresarial. Certo. Né? Por conta que a pública ela está focada para a qualidade de vida, né, orientada para a qualidade de vida do cidadão, do munícipe, e também com o respeito ao uso do dinheiro público. Perfeito. Né? Então, vamos dizer assim, duas linhas principais do objetivo do planejamento estratégico dentro do ambiente público, dentro do ambiente da gestão municipal. Né? Então, no conceito também comparando, fazendo essa dobradinha privado e público, né, para ter um entendimento interessante, o planejamento ele sempre se faz em condições de incerteza. Né? O que muda é o grau e a natureza da incerteza. Então, principalmente agora, nessa pandemia, nesse processo todo que está acontecendo, de repente algumas pessoas pensam assim, isso não quer dizer com a iniciativa ou a gestão pública. Tem sim, né? O que a gente vem lendo aqui, estudando a respeito, é que o novo normal também encaixa para a gestão municipal, para a gestão pública. Porque algumas práticas que até então a gestão municipal ou pública não vinha praticando vão ser necessárias agora e importantes dentro do contexto, né, de trabalho. Né? Então, é o que a gente coloca como um resumo principal. Né? Foco orientado para o cidadão, né, na qualidade de vida do cidadão e no respeito ao uso do erário público. Né? Perfeito. A ferramenta se encaixa tal qual na iniciativa privada. Perfeito. João, se você puder só aumentar um pouquinho o teu som, que está um pouco baixo. Opa. Só um pouquinho mais. E aproveitando... Agora tá bom. Ok. E aproveitando o gancho até, João, que você falou sobre a questão da pandemia, né? Teve alguns planejamentos estratégicos que eu desenvolvi em prefeituras que a gente identificou como ameaça a questão de uma epidemia, tá?
Não, quer dizer, não sabendo sobre coronavírus, né? Mas uma epidemia que poderia ocorrer. Então a gente vê que isso não quer dizer que você iria adivinhar o que ia acontecer. Não, você iria se preparar para uma incerteza que é uma situação que poderia ocorrer, né? E os municípios poderiam estar mais preparados, inclusive, para essas situações, que são situações de contingência, né? Legal, João. Perfeito. Perfeitamente. Então, Emerson, dentro desse conceito que a gente está falando, traça aí para a gente, com a sua experiência também, qual é a importância dessa metodologia, dessa ferramenta na gestão municipal. Bom, complementando, né, João, quando a gente fala em planejamento, né, a gente sempre está falando em pensar antes de agir, né? Pensar antes de agir com uma maneira clara, objetiva, sistemática, né? Para que você tenha opções frente ao indesejável, né? Até a questão, se a gente falasse um pouquinho sobre os conceitos, planejamento e estratégia, né? O que quer dizer estratégia? Estratégia vem lá do grego de estrategos. O que era estrategos? Era a arte do general. A arte do general planejar os meios no campo de batalha, né? Para ter frente a situações adversas que vão ocorrer durante uma situação de combate, né? E quando a gente fala basicamente em planejamento, né? Planejamento é pensar antes de agir. Então, se eu estou falando que a estratégia são caminhos para chegar no meu objetivo, e planejamento é pensar antes de agir, o termo planejamento estratégico é eu pensar os caminhos a serem seguidos para alcançar o meu objetivo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o planejamento estratégico do meu município. Desse planejamento, eu vou definir como que eu quero estar em 2050, certo? Como eu vou estar em 2050. Então, o meu objetivo é estar da seguinte forma em 2050, ok? Então, esse é o meu objetivo. Quando a gente vai definir como que eu vou chegar nesse objetivo para 2050, eu estou definindo a minha estratégia. As minhas estratégias são os meus caminhos, né? Então, por isso que planejamento estratégico são os caminhos mais adequados para chegar no meu objetivo. E quando a gente fala na gestão pública, isso é muito importante, né? Principalmente que a gente já fala assim, é público, ele não é de uma pessoa, ele não é privado, né? Ele é de uma sociedade, né? Aí se aumenta muito a responsabilidade que se deve ter com a aplicação desses recursos, né? Com as soluções que serão entregues para atender as necessidades dessa sociedade, né? E aí tem uma outra questão importantíssima que ocorre na gestão pública, que é a rotatividade de gestores. Então, o prefeito, ele muda cada 4 anos, né? Esse prefeito, ele tem autonomia para mudar seus secretários no momento que ele quiser, certo? Então, se tem uma rotatividade muito grande de pessoas. E quando eu não tenho esse objetivo a ser seguido, essas estratégias, e essas pessoas, cada pessoa que entra, ela vai mudando a sua estratégia, vai mudando a forma de chegar no objetivo, vai mudando os seus objetivos, e vira uma bagunça, né? E aí tem um fator que atrapalha muito a gestão pública hoje, que é a interferência política, né? Que é aquela questão de as dívidas políticas que se tem, que se assumem em campanhas, né? Que eu discordo totalmente dessas trocas de favores, o toma lá, dá cá, né? Aí, quando chega, você assume a gestão, você começa a querer pagar esses favores com a máquina pública. Entendeu? Então, quer dizer, o que está usando a máquina pública é público para pagar favores particulares políticos, né? E aí entra aquela rotatividade de pessoas na gestão pública que causa essa ineficiência da gestão, né? Aí eu vejo assim, é importantíssimo você se ter um planejamento para a prefeitura que independe de quem seja o gestor. Como é que funciona hoje na gestão privada, né, Lázaro? Você tem lá um conselho administrativo, certo? Que define o planejamento estratégico em conjunto com um gestor lá, que seria o diretor, que seria equivalente ao prefeito, né? Esse diretor da empresa, ele pode até mudar, mas independente de quem for o diretor, ele vai seguir o direcionamento desse conselho. Quem que é o conselho? O conselho hoje, a gente comparando a gestão pública, seria a sociedade. Só o que falta hoje é essa sociedade estar organizada para participar de um planejamento, né? Então, aí eu vejo sim, mas é muito importante a gente conseguir construir um planejamento eficaz que traga resultado para as necessidades e anseios da sociedade. Legal?
complementando a tua fala, Emerson, a gente vê assim também que existem aí eu diria, três desafios, né, para essa ferramenta na gestão ter uma efetividade, uma eficácia, né, melhor dizendo. O desafio da corrupção, né, aí você bem tem também experiência na área, né, do compliance, questão da corrupção. Então, é um desafio, né, você traça toda uma estratégia, todo um caminho, todo um planejamento, né, para 4 anos, e no meio tem essas interferências, pode ocorrer em qualquer momento, na realidade, né, Isso. 4 anos. Então, assim, então, o primeiro é a corrupção. O segundo é a capacitação dos servidores. Né? Os servidores vão entender que agora, nessa pandemia, nessa virada aí do novo normal, ele também vai ter que ter um enquadramento no sentido de profissionalização, ou a própria estrutura em si, como uma organização pública, vai estar defasada. Né? Perfeito. O mundo exterior, o ambiente externo dando um aprimoramento, uma competitividade, e o ambiente interno, né, através dos servidores, sem essa habilidade. Né? Então, o que acontece? Vai ter um choque aqui, eu estava lendo hoje um material interessante, da geração X com a geração Y, né, que está chegando. Verifica isso pelos últimos editais de prefeituras, né? O número de candidatos universitários, né, formados, nível superior, que estão aderindo a esse chamamento do edital, né, e vão encontrar lá dentro da estrutura da prefeitura, eles, geração Y, né, da cocriação do digital, vão encontrar dentro dos órgãos públicos a geração X, dinossáurica, fazendo um preâmbulo nessa questão. Então, é o desafio, né? Perfeito. Que você está abordando, né? Ótimo, perfeito. João, me diga uma coisa, a gente conversando agora, falamos um pouquinho sobre essa importância, olhando um pouquinho a parte mais técnica agora, quais que seriam hoje as etapas básicas para desenvolvimento de um planejamento estratégico para a gestão municipal? Exato. Eu diria assim, tem o foco, né? Tendo o foco, a partir do momento que o gestor público, né, que o prefeito se compromete, né, para esse desafio, né, o passo a passo qual é? O primeiro passo é trabalhar a premissa da informação, ou seja, o consultor ou quem vai estar à frente desse trabalho, desse processo, ele ter o maior número possível de informações, porque dentro desse planejamento estratégico vai ter que incorporar a lei orçamentária, né? A lei do orçamento, o PPA, o plano plurianual, os vários planejamentos que algumas secretarias já têm definido, tipo a Secretaria da Saúde, da Educação, a nível de informação, esse gestor, vamos chamar assim, do planejamento estratégico, tem que estar a par de todas essas questões, para não ser criado mais um documento, mais um planejamento, e que, de certa forma, a gente já sabe para onde que vai. Né? Sim. Vai para a gaveta, fica engavetado, capa dura, bonitinho e sem efeito. Né? Então, assim, eu definiria praticamente 5 etapas. A primeira a gente chama de fase 0, que é trabalhar o conceito para toda a camada de secretários, do prefeito, secretários, assessorias, né, todo o pessoal de suporte da prefeitura, né, entendendo o conceito de planejamento estratégico, o que se quer buscar, qual a metodologia que vai ser implementada e, principalmente, criar já no início uma equipe, né, que a gente chama na metodologia, né, que nós trabalhamos aqui em Santa Catarina, principalmente, de comitê gestor, né, que seria representativo da questão dos secretários do comitê mais executivo, vamos dizer assim, para monitorar e acompanhar as ações. E no segundo momento, definido isso, vai fazer uma análise da organização, aí a gente vai até comentar um pouquinho aqui, mais alguns minutos à frente, sobre as ferramentas para fazer essa análise da organização. Seja um FOFA, né, que a gente apelida dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, ou a matriz SWOT, né? E agora, ultimamente, a nossa experiência, né, Emerson, que a gente está tendo junto ao Sebrae Santa Catarina, do Canvas Proposta de Valor, né, que é uma ferramenta muito interessante, que também
no início sofreu assim um receio, né? Isso é uma ferramenta da iniciativa privada, né? Não vai funcionar no ambiente público, né? Sendo que a gente está tendo respostas interessantes dessa ferramenta, né? E aí a gente parte para diretrizes e objetivos, né? As diretrizes, objetivos estratégicos, trabalha as estratégias, como você comentou, tendo o objetivo lá na frente, agora qual é o caminho para chegar até lá, né? Como é que e em seguida os controles, que aí é a última etapa. Como é que eu vou gerenciar esse processo todo? Como é que eu vou monitorar esse processo? Né? Então a gente chama de controle. Essas seriam as 5 etapas que eu diria principais, né, do planejamento estratégico. Okay? Perfeito, perfeito. E a gente vê que a parte mais importante mesmo, né, Lázaro, é a parte do controle, que é o fazer acontecer, né? Quando a gente diz assim, o papel aceita tudo, eu posso ter o melhor planejamento, mas se não colocar em prática, não tiver controles efetivos para cobrar que as ações sejam executadas, não adianta nada também, né? Como a gente bateu um papo hoje, né, anterior à live, sobre a questão da informação, né? Então, até comentei contigo que achei uma frase interessante: informação não é poder, execução é poder. Então, de nada adianta fazer um baita documento bonito, carregado de informação, de estratégias, se não vai sair do papel, né? Então, a informação não é poder, a execução sim. Né? É até interessante, Lázaro, quando a gente fala em planejamento, determinação de objetivos, quando eu realizo treinamentos, palestras sobre planejamento estratégico, falo estratégias, falo objetivos, até tem um amigo nosso que está online aí, o D'Artagnan também, sempre usa também, né, Darta? Que é uma cena daquele filme Alice nos Países das Maravilhas, né? Que a Alice está caminhando lá naquele caminho de pedras, né? Aí ela encontra o gato, né? Aí ela pergunta pro gato, para onde que vai essa estrada, gato? Aí o gato pergunta para ela, para onde você está indo? Né? E aí ela responde, não sei. Quando ela responde, não sei, ele pega e volta para ela. Quem não sabe para onde está indo, qualquer estrada serve. E essa estrada pode ser boa, pode ser ruim. Né? A importância que a gente fala para reforçar o porquê ter um planejamento, porquê definir estratégias, né? Exatamente. Eu já uso uma frase há bastante tempo na estrada aí do trabalho de planejamento, que é o seguinte: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Exato. Não é minha. Né? Abraham Lincoln, certa feita, ele falou essa frase. E a questão que você falou de estratégias, quando a gente trabalha em consultoria na iniciativa privada, a gente relembra muito para as pessoas envolvidas, o próprio empresário, diretor da empresa, que as estratégias têm que ser muito corretas, muito bem trabalhadas. Porque aí vem da guerra, você tem essa vivência do exército, Exato. Né? Quando o estrategista erra, o soldado morre. Exato. Né? Então, é o cuidado que tem no planejamento. Mas então, Emerson, nessas experiências todas aí, como é que você conta até nessas etapas aqui a tua experiência, a tua vivência nesse processo aí do planejamento? Bom, falando um pouquinho da minha experiência na área de gestão pública, com planejamento estratégico na gestão pública, né, que foi a experiência que eu tive a grata satisfação de através do Cidade Empreendedora do Sebrae, poder estar participando desse processo, né? Então, eu desenvolvi o planejamento estratégico em várias prefeituras aqui do nosso município, né? Do nosso estado de Santa Catarina. E, assim, a primeira etapa que é necessário a gente fazer, como você falou agora há pouco, primeiramente é conscientização, é conscientizar. Conscientizar quem? Prefeito e gestores, secretários, da importância de um planejamento. E aí a gente sabe, né, João, que se o prefeito não quer, se o gestor não quer, nada adianta. Você sabe. Teve já alguns casos que o prefeito, eu quero que faça o planejamento estratégico. Só que o prefeito não participava do processo, não estava preocupado com o processo, a coisa não anda, cara. Os secretários não estão preocupados, né? Se o prefeito não participar do processo efetivamente, estiver preocupado com a definição de estratégia, a coisa não anda, né? Então, assim, na minha experiência, eu percebi assim, que nas etapas nós temos assim, 2 workshops que sempre realizamos, né? Um workshop relacionado com o diagnóstico, entender um pouquinho a realidade ali da prefeitura, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho aí à frente, né? E após fazer esse diagnóstico, workshop de planejamento, que daí já é definir objetivos, né? E formas de chegar nesses objetivos.
Quando a gente tem a participação do gestor principal, do prefeito, nesses workshops, o planejamento é outro planejamento. As pessoas participam, as pessoas colocam sugestões, né? Apresentam resultados diferentes. Quando o prefeito ou o gestor não participa, aí fica mais difícil, né? E após a gente desenvolver essa primeira parte nos workshops, aí a gente traça os objetivos estratégicos, né? E começa a detalhar cada ação a ser tomada para atingir o objetivo. Que aí entra o detalhamento das ações. E aí fica bastante claro, né, que às vezes as pessoas acham que o planejamento estratégico ele só está relacionado com decisões futuras. Não, isso é mentira. Na verdade, o planejamento estratégico a gente está pensando no futuro, mas as decisões estamos tomando hoje. É agora, né? É agora, é amanhã, é depois, né? Então, aí quando as pessoas começam a entender isso, que o planejamento diz respeito não a decisões futuras, a decisões presentes, pensando no futuro, aí a coisa começa a funcionar de forma diferente, né? E aí a gente vê que a importância do monitoramento, né? Que se a gente só desenvolver o planejamento estratégico, colocou no papel lá a missão, o que é a missão, o que a organização é, a visão de futuro, onde ela quer chegar, os seus valores, né? Os seus objetivos, fazer um papel muito bonitinho, entregar para a organização, não adianta de nada. A importância do monitoramento, que é a implementação, né? E aí a gente vê pelo programa Cidade Empreendedora, né, que a gente tem todo um tempo de acompanhamento e monitoramento, e aí a gente consegue colocar em prática os objetivos que estão previstos dentro do planejamento, né? Então eu vejo assim que a grande importância do realmente fazer acontecer e fazer os gestores se comprometer, né, com o projeto e colocar em prática, né? Que aí entra aquela diferença que a gente sempre comenta daquele gestor que está comprometido e o gestor que só está envolvido, né? Que tem a grande diferença. Você deve lembrar daquela historinha que sempre fala do bife a cavalo, né? Então, o bife a cavalo comparando o comprometido e envolvido, né? Quando a gente tem lá o bife a cavalo, nós temos dois personagens, né? Nós temos o bife, né, que vem do boi, e temos o ovo que vem da galinha, né? Exatamente. Qual desses daqui está comprometido e qual está envolvido? Nesse cenário, a galinha ela só está envolvida, né? Que ela vai lá, solta o ovinho dela e vai embora, né? Diferente do boi. O boi, para sair o bife, ele teve que dar a vida, né? Então, ele se comprometeu com aquela situação para atingir o resultado que é o bife a cavalo, né? Exatamente, exatamente. O compromisso, né? Exato. Na realidade, tanto a tua experiência como a minha, de outros colegas, né, do Sebrae também, que estão atuando com o planejamento, é fato, como diz um artista de humor de televisão, é fato venéreo, né? É fato verídico, que sem o patrocinador, sem o gestor principal, não ser o motivador, não estar comprometido, vai ser só um documento. Exato. Né? E hoje a gente já tem uma habilidade de fazer essa identificação logo no começo, né? Quando a gente trabalha ali o fase zero, que é explicar a metodologia, qual a importância, quais os benefícios para a gestão municipal. Ali você já vê o interesse ou não do gestor. Perfeito, né? perfeito. E aí tem certas situações que, em se plantando, nada vai ser colhido ali, né? Exato. Perfeito. Mas, João, eu comentei um pouquinho agora sobre a questão dessa experiência, né, que eu tive desenvolvendo workshop de diagnóstico, de planejamento, depois de definição de objetivos, né, até a gente chegar nos nossos projetos, detalhamento dos projetos, que até pelo Sebrae a gente usa um sistema chamado CIGIOR, né? Você, além da especialidade que você tem na área de planejamento estratégico, você é especialista na ferramenta no Canvas, né? O Canvas é uma ferramenta nova que até então nós estávamos utilizando no planejamento estratégico só a SWOT, né? E aí veio o Canvas e você veio como um especialista na área do Canvas, trabalhando o Canvas como uma ferramenta de diagnóstico para desenvolvimento do planejamento estratégico. Eu queria que você contasse um pouquinho agora sobre a aplicação prática dessa ferramenta Canvas no desenvolvimento do planejamento estratégico e o que você acha que vê como uma ferramenta melhor ou uma ferramenta pior do que a SWOT, né? Eu diria que são evoluções, né? A SWOT, vamos dizer assim, em geral conhecida, né? Toda a bibliografia, o trabalho de
de planejamento estratégico, de qualquer referência bibliográfica que vocês acessam hoje, né, que a gente acessa, fala de SWOT, matriz SWOT e assim vai, né? O Canvas está entrando aí com proposta de valor, né? Foi trabalhado e adaptado para essa questão da gestão municipal. Eu, particularmente, a gente já tinha uma experiência na iniciativa privada de trabalhar ferramentas para a gente ficou numa expectativa de como ela seria na questão da gestão municipal, né? Então, os últimos municípios aí, né, do ano passado e desse ano que aderiram ao projeto Cidade Empreendedora, né, passaram por essa experiência, alguns ainda vão passar, né, de porte de município que ainda não aderiu ao método, à metodologia do Sebrae Santa Catarina, mas o que ela tem de importante, né, de interessante? Ela faz com que cada secretaria, né, cada servidor público, seja ele em que posição esteja dentro da gestão municipal, ele se coloque no lugar do usuário ou do cidadão, né? Se coloque no lugar do usuário, como a gente teve essa discussão também, né, quando recebemos a metodologia pelo Sebrae, calçar os sapatos do cidadão, né? Ou seja, a famosa empatia, colocar no lugar dele, né? Então, saber o quê? As dores, né? Quais são os ganhos, a experiência, né, que essas pessoas estão tendo quando acessam o serviço público, né? Então, dá um indicador interessante, né, importante. O SWOT, ele faz aquele trabalho interno, né, pelo Metapan, que é a metodologia visual, né, através de plenárias, onde vão se colocando ali quais os pontos fortes, pontos fracos, e às vezes, de certa feita, eu diria que esquece de ouvir o principal usuário, que é o cidadão, né? Então, a gente encontrou na aplicação aí do ano passado para cá, com essa parada que a gente teve que fazer em março, né? Mas a maioria dos municípios, por exemplo, que a gente aplicou, que nós aplicamos, chegou até aqui, agora entrando na fase do sistema, né, como você falou, do CIGO. E o que a gente percebeu de interessante? Por exemplo, Secretaria de Educação de um determinado município aqui de Santa Catarina, a secretária de Educação entendeu que era um mecanismo, o Canvas era uma ferramenta interessante e importante de ouvir os diretores de escola, né? Ou seja, ela teve a situação tranquila e autorizada de aplicar a metodologia internamente junto com o conselho de diretores das escolas, né, municipais. Então, foi um despertar interessante, importante. Secretaria da Saúde, a mesma coisa, né, reunindo os gestores de UPAs, de unidades, né, da saúde, né, unidades de pronto atendimento, de serviços à comunidade, né, aqueles postos de saúde, ouvir essas pessoas, porque de repente no calor de uma plenária e as pessoas que estavam lá não são todas são convidadas ao processo, ficam identificando situações importantes. Perfeito. E o Canvas é isso, né? Ele Legal. transforma essas dores em analgésicos, né, como se fala, Soluções? em soluções para exatamente amenizar ou eliminar ou reduzir, né, qualquer deficiência daquela secretaria ou daquela gestão. Perfeito. Okay? Para fazer um parênteses aí, mandar um abraço para nossa amiga Bia, que acabou de entrar. A Bia é a idealizadora dessa nova configuração desse planejamento estratégico que nós citamos aí, né, utilizando o Canvas. Bia, um abração para você aí. Isso mesmo. Boa lembrança. Né? Soprou as velhinhas, foi ontem? Ontem, né? Ela tá devendo churrasco, né? Isso. Ela falou que quando passar a pandemia ela vai pagar o churrasco. Ela tá distribuindo, abrindo o segundo parênteses, o Voucher Beatriz. Né? Isso aí. Vai utilizar até antes do Natal, parece, a validade. Né? Exatamente. Ei, Bia, se prepara que você é a próxima da live, hein, Bia? Com tradução simultânea, Exato. né? Vamos lá. Ok. Então, Emerson, quando a gente estava falando no SWOT, Canvas, né? Em seguida, a gente, na verdade, está preparando, você comentou sutilmente agora há pouco, a gente vai preparando o caminho para o plano de ação. Exato. Né? Para trabalhar um plano de ação. Como é que isso efetivamente é construído na prática, na sua experiência e resultados, né?
Bom, aí com base, vai depender da metodologia que vai ser utilizada, né? Se eu vou utilizar com Canvas, né? Ou se eu vou trabalhar com a SWOT, né? Independente da metodologia, o plano de ação, na verdade, é o detalhamento dos objetivos a serem atingidos, né? Então, aonde que queremos chegar, né? Quais são os objetivos, né? E aí o importante, quando a gente está definindo esses objetivos, primeira coisa, ele ser consistente, né? Atendendo às necessidades, né? As dores que foram levantadas, né? E aí veio o levantamento e detalhamento das ações a serem executadas para atingir esses objetivos que foram propostos, né? Através da Cidade Empreendedora, a gente tem utilizado muito a ferramenta do CIGIOR, né, Lázaro? Que o CIGIOR é um sistema de gerenciamento de projetos, né? Então, esse sistema é uma ferramenta que ela permite nós detalharmos, né, ação por ação a ser executada para atingir cada objetivo proposto no projeto, né? Essa ferramenta ela facilita bastante o que a gente estava falando aí, que vem a ser a principal dificuldade do colocar em prática um planejamento estratégico, é o monitoramento, né? Que essa ferramenta ela já indica ali todos os controles com prazos, indicadores, né? Que ele fica visível ali, por exemplo, para o gestor público, para o prefeito, no caso, ele acompanhar tudo que está ocorrendo, né? Do seu planejamento, certo? Inclusive, colocar anexos específicos dentro do sistema, né? Que venha facilitar o monitoramento e o registro das informações. Inclusive, tem alguns casos de prefeitos que utilizam essas ferramentas de forma efetiva, né? Que quando eles estão em Brasília, lá, por exemplo, visitando ministérios lá e correndo atrás de recursos, quando eles são questionados por qualquer integrante do ministério sobre informação, ele consegue abrir o sistema, que é um sistema online, né? O sistema via web, e ele consegue acessar as informações e fornecer as informações que estão sendo solicitadas no ato que foi perguntado, né? Então facilita muito a gestão, só que claro, né, uma ferramenta, se ela não for utilizada adequadamente, também não adianta nada, né? Então o gestor ele precisa acompanhar, ele precisa monitorar essa ferramenta para conseguir atingir os resultados que são esperados, né? Então vem a questão, a forma da ferramenta que vai ser utilizada, se vai ser o plano de ação, se vai ser o software CIGIOR, se vai ser um outro software de gerenciamento de projetos que existe aí no mercado. Eu tenho o MS Project, né, que é um software da Microsoft, utilizado bastante na gestão de projetos. Eu tenho o software chamado Primavera, que é da Oracle, né? Então, tenho diversas ferramentas que podem ser utilizadas. Independente de qual ferramenta for utilizada, o importante é você ter a gestão sobre as ações a serem executadas, né? E o monitoramento sobre essa execução, né? Eu vejo que isso é de extrema importância para você conseguir atingir o objetivo proposto dentro de um planejamento. Falando assim, não adianta você colocar tudo lindo, perfeito no papel e não trazer nenhum resultado efetivo para a organização, né? É importante. E também se apropriar da ferramenta de monitoramento. Exato. Né? Que é uma deficiência que a gente percebeu, né, nos primeiras aplicações, né, do planejamento estratégico na gestão municipal, da permanência e da apropriação. O receio que todos têm, né, que nem agora, a gente vai ter eleição e vai ter uma virada, né, uma virada de cenário e de gestão. Como é que fica isso? Exato. Então, agora vai ser colocado em xeque realmente o compromisso de toda a equipe, de todo aquele comitê que a gente comentou minutos atrás, né, que é necessário lá na fase 0. Criar esse corpo, né, de discussão, de inteligência, vamos dizer assim, para poder tocar o processo. Exato. Por isso que é importante até que a gente sempre recomenda, né, João, quando a gente está desenvolvendo os planejamentos nas prefeituras, que tenha a participação efetiva dos concursados, né, de uma prefeitura, né? Que o comissionado ele está ali enquanto está a gestão, né? De repente pode sair antes, depois, não sei. Mas o pessoal que são os concursados, pessoas que são efetivas da prefeitura, elas precisam participar, né? Que independente de quem é o prefeito, ele permanece, né? Ele faz parte já do corpo efetivo da prefeitura, né? Legal? Exatamente. Legal. Okay. Bom, João, e me diga uma coisa, e falando, complementando aqui a parte de planejamento estratégico. Opa, deu uma fugida. Complementando um pouquinho sobre planejamento estratégico,
nós temos dois tipos de planejamento até que a gente vem trabalhando aí em conjunto com o programa Cidade Empreendedora, né? Que nós temos tanto o planejamento estratégico para a gestão municipal, né, que faz parte da gestão da prefeitura, efetivamente, e tem também os planejamentos estratégicos relacionados com o desenvolvimento econômico do município, né, que seriam os planejamentos de desenvolvimento econômico. Qual seria a diferença entre esses dois tipos de planejamento? Eu diria que não há questão de diferença, né? Mas um braço do planejamento estratégico, que eu considero de suma importância, está junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Tanto que ela é participante, tanto dentro do planejamento estratégico em si, como dentro do planejamento de desenvolvimento econômico do município. Certo. Né? Qual é a diferença crucial? Quando a gente fala no planejamento estratégico da gestão municipal, nós estamos falando da ambiência interna, né, do gestor e seu secretariado, né, e seus servidores, né, daquela organização pública, e o planejamento de desenvolvimento econômico, nós estamos envolvendo aí a classe empresarial, né, em cima do quê? De identificar e planejar eixos de desenvolvimento estratégicos para a cidade como um todo, né? Então, eu diria que as coisas se complementam e, de certa forma, buscando um compromisso muito grande da classe empresarial em dar respostas ao município, né, do qual ele está inserido. Né? Então, a visão é compartilhada, né, das prioridades que são elencadas por eles mesmos. Né? Então, no planejamento estratégico da gestão, tem o compartilhamento também das estratégias, bastante voltadas, né, à questão do cidadão, né, do orientada com foco para o cidadão, como eu comentei anteriormente, e o plano de desenvolvimento econômico focado exatamente em desenvolver e dar sustentabilidade na questão econômica da cidade, do município. Né? Mas é uma ferramenta muito importante, tanto que os colegas que aplicam, né, dentro do Cidade Empreendedora compartilharam essa semana, né, no nosso grupo, de alguns municípios, né, Brusque, se não me engano, utilizando a ferramenta depois já de um certo tempo de experiência, mas agora com foco no Covid-19, né? Quer dizer, esse bichinho aí tá fazendo a movimentação, né, acontecer e as ferramentas terem a sua utilidade. E é altamente viável fazer uma análise, uma reflexão agora da continuidade de atividades da economia com essa ferramenta. Ela é bem prática nesse contexto, trabalhando esses eixos estratégicos. Né? Perfeito. E é importante, quando a gente está falando desse planejamento estratégico do desenvolvimento econômico do município, né? Ele falou a participação de toda a sociedade, né? Em todos os seus eixos, né? Então, seja o eixo que eu estou falando de economia, seja o eixo que eu estou falando de assuntos comunitários, né? Seja o eixo que eu estou falando de infraestrutura, né? Então, esse é um planejamento mais amplo, ele vai pensar o município como um todo, né? E aí eu preciso ter a efetiva participação das lideranças da sociedade, né? Para que se tenha realmente informações sobre as expectativas e necessidades que tem essa sociedade, né? E aí, de repente, esse planejamento é um planejamento que vai se alongar por muitos anos, né? Então, eu tenho exemplo aí também, Lázaro, a cidade de Maringá, né? A cidade de Maringá, eles fizeram um planejamento estratégico pensando Maringá 20 anos à frente e com a participação efetiva de toda a sociedade civil organizada. E com base nessa identificação de necessidade da sociedade, conseguiram traçar os objetivos e com a participação da sociedade conseguiram colocar em prática. E o mais interessante foi o seguinte, eles fizeram um planejamento para 20 anos na época, né? E esse planejamento para 20 anos mudou o prefeito muitas vezes. E independente de quem era o prefeito, que era somente o gestor, os projetos foram seguidos, porque não eram projetos de um gestor, de um prefeito, era um projeto de uma sociedade. E quando você tem um projeto da sociedade participando, aí funciona de forma diferente. Né? Perfeito, exatamente. É isso aí. Ok, nós estamos chegando no nosso planejado para ter as perguntas. Sim, sim. Mas aqui, como ponto final, né, Emerson, dessa questão prática que a gente está colocando aqui, né, a gente procurou fugir, o pessoal deve ter percebido, de ficar conceituando e teorizando. Né? A gente, exato. Combinou exatamente a teoria e a prática. Né? E, por final aqui, qual é o segredo mesmo, vamos dizer assim, como a gente apelidou na discussão anterior à live, qual é o pulo do gato? Né? Qual é realmente o segredo de operacionalizar um planejamento estratégico na gestão municipal?
Cara, o principal segredo não tem como fugir, que é a participação do gestor, né? É o gestor, o prefeito querer que a coisa aconteça. Se o cabeça não quer que a coisa aconteça, a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum, né? Não adianta simplesmente o prefeito contratar, seja a cidade empreendedora, seja outra consultoria, para desenvolver um planejamento estratégico, se ele não participar. Se ele não tiver uma visão sistêmica, não tiver uma visão de gestor. Ele precisa ser o grande líder, né? E aí eu sempre digo o seguinte, se você quer ser hoje o chefe dos servidores, né? Você quer estar lá na prefeitura como prefeito, o nome já diz tudo, chefe dos servidores. Você está lá para quê? Para servir, não para ser servido, né? Então, para você servir, você tem que identificar a necessidade de quem você vai servir, que é a sociedade. Então, esse é o primeiro ponto, o crucial, é o prefeito querer e o prefeito participar. E esse participar também ele tem que abrir mão, às vezes, muita questão do poder, né? Não sou só eu que defino, quem define é a sociedade. O que é a democracia? A democracia é o poder do povo, é o poder da participação da sociedade. Então, ele precisa ouvir a sociedade, seja através de uma SWOT, de uma identificação, seja através do Canvas, né, que a gente vai estar identificando as dores do usuário, né? A gente trabalhando com o Canvas, a gente já está tendo um olhar diferenciado para a sociedade. Nós estamos olhando a sociedade não somente como um contribuinte, não a prefeitura olhando o contribuinte, a prefeitura olhando o seu cliente. A sociedade é o seu cliente. E a prefeitura precisa ter esse olhar. O gestor, o prefeito precisa ter esse olhar como o munícipe sendo o seu cliente, né? Porque a gente sabe que o papel aceita tudo, né? Eu posso contratar a empresa e essa empresa vai fazer o planejamento mais lindo do planeta, né? Eu posso contratar, ficou na moda, né? Getúlio Vargas, né? Vou contratar Dom Cabral, grandes empresas de consultoria para fazer um planejamento, vai ser um planejamento perfeito, aquele planejamento, meu Deus, que coisa linda. Mas se o gestor não quiser que aquilo aconteça, não vai acontecer. Ele precisa participar, ele precisa estar ouvindo a sociedade, né? E assim, eu sempre digo, muitos municípios já estão adotando essa sistemática de você ter comitê gestor, né, fossem conselhos superiores participando efetivamente da gestão, né? Para isso a gente precisa dar transparência a todos os atos. Isso já existe lei de transparência, não tem por que esconder as informações, né? Preciso abrir o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Eu como prefeito, o que foi alcançado esse mês de resultado? Né? O que vamos fazer no mês seguinte? E trazer isso para uma reunião mensal, discutir junto aí com a sociedade, né? E definir as prioridades, né? Eu acho que fica tudo mais fácil trabalhando dessa forma. Fica transparente. Mesmo que você não consiga atingir, de repente, algo que foi previsto, mas você vai explicar e vai colocar descartanamento por que não foi realizado. Faltou recurso, teve questões técnicas, né? Faltou pessoal, o que foi. Então aí fica transparente, fica diferente. Você abre as portas, né, da gestão para que se tenha toda a participação. Aí você consegue atender e atingir os resultados e as metas que são definidas, né? E aí vem justamente o que a gente conversou lá no início, né? Que os gestores mudam, a prefeitura não, né? Então, e tem que ter essa visão que eu estou lá temporariamente. Eu não sou prefeito, eu estou prefeito, né? Se eu estou prefeito, eu estou passando naquele momento com a responsabilidade de gestor, mas logo eu vou sair, outro gestor vai assumir, né? Então, eu não posso olhar a prefeitura somente os meus 4 anos como gestor. Eu tenho que olhar a prefeitura, que a prefeitura permanece, né? As necessidades, elas não são necessidades apenas de 4 anos, são necessidades do tempo todo, né? Então, aí vem a importância dessa participação efetiva do gestor, né? E colocar em prática o que foi planejado. Se o gestor não participar, infelizmente, a gente sabe que a coisa não acontece. Vai ter um ou outro secretário brigando ali, dando um murro na ponta de faca, como a gente percebe em algumas prefeituras, e se o gestor não está preocupado, a coisa não vai acontecer, né? Exatamente. Não tem uma liderança efetiva, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. E eu vejo assim, eu li um artigo interessante também esses dias, falando que atualmente, né, o cenário da gestão municipal é preocupada com a efetividade pública, Exato. né, em ter eficiência, né? Quando o pensamento agora mais moderno é a inteligência pública, né? Os gestores, os prefeitos trabalharem para a questão da inteligência. O que é essa inteligência pública? É a soma da eficiência, né? De fazer as coisas
né, dentro de um processo organizado, é a eficácia, né, que é ter o resultado desse trabalho, e com economicidade. Né? Ele tem que olhar o erário público e proteger esse erário público. Né? Assim é a resposta. Então, para concluir, né, uma reflexão também, eu vejo assim, a gente identifica dentro do planejamento estratégico da gestão, né, dentro de uma prefeitura, por exemplo, 2 perfis, né? O perfil do gestor e o perfil de não gestor. Né? O perfil do gestor inclui o prefeito, seu secretariado, né? Eu diria que ele teria que se identificar com 3 habilidades, né? Para essa inteligência pública acontecer. Né? Que 3 habilidades são essas? Né? Eu diria, a primeira, entender da organização pública. Sim. Né? Ele tendo entendimento da organização pública, ele vai ter efetividade na sua gestão. Segunda habilidade, entender de pessoas, né? O patrimônio que ele tem, tanto na iniciativa privada ou na pública, trabalha com o ser humano, com o capital humano, né? Que é a maior riqueza dessas organizações, seja pública ou privada. E agora, principalmente, vai precisar dessa inteligência. Né? E por terceiro, que aí é o desafio que a gente vê aí, né? E ainda vamos torcer que chegue um dia isso, é ele ter um perfil, um prefeito, por exemplo, igual da iniciativa privada, né? Igual um diretor de empresa. Né? É o caminho, é espinhoso esse caminho, mas se chega lá através exatamente o que eu comentei minutos atrás, da ascensão a esses cargos de pessoas com um nível interessante, importante, com essas habilidades e competências. E tem o perfil não gestor, né? Então, também 3 habilidades a gente destaca. A primeira delas é ter habilidade com o negócio público, né? Um secretário de educação tem que saber o que está fazendo, da saúde também, né? O segundo aspecto da habilidade é ter habilidade humana e de comportamento. Né? Ele tem que fazer a leitura da sua equipe, se ela está sendo produtiva, eficiente, eficaz. Né? E terceiro, com o que ele está fazendo. Se é secretário de obras, no mínimo ele é engenheiro civil. Né? Se ele é um secretário de saúde, no mínimo, né, um profissional da saúde. Esses são os desafios que estão vindo à frente. Porque no meio de tudo isso, né, Emerson, como você comentou no início, tem a política, né? Infelizmente, do lado ruim, que faz a indicação daquele indivíduo e ele não tem a mínima habilidade para aquele processo. Mas tem que se trabalhar com isso, né? Com esse aspecto todo aí. Então, creio que a gente deu um sobrevoo aí, né? Em cima de todos esses processos de planejamento e estamos aí. Perfeito. É isso aí. Bom, pessoal, gostaria de agradecer aí a participação de todos, aqueles que tiverem perguntas aí, dúvidas aí sobre o tema que a gente abordou hoje, fiquem à vontade. Queria agradecer aqui a participação do nosso amigo aqui, do Rafael, do César, a Celina, a doutora Celina, o Heron, o Marlon, o Valdenir, o Tadeu aí também, a Neuza, a Vanessa, o Girley, né? A Elaine, a Crisley, o Estúdio Olga, Cleverson, Dudu, professor Wagner, também um grande amigo, o Augusto César, o Jefferson Lopes, o Cleiton, o Hércules Coutinho, o Alisson, a Ana Carolina, a Priscila, a Francine, a Cidinha, Josiane, o Douglas, a Rilmar Framix, um grande amigo, Casa de Carnes, aqui o Hélio, né? O Piero, o Paulo Santos também, a Yara, o Luiz Gonçalves, a Neuza, o Valdenir, o Guto, meu amigo Meneghini, a Renata Grota, a grande Renata, né? O Rafael Sonag, meu amigão aí, Rafael também. Aí tá entrando também o Everton do Marcação, o vereador Éder também. Então, agradeço aí a presença de todos na live. Estamos à disposição aí para o que vocês precisarem, né? Aqui o Pinheiro mandou aqui um comentário: com esse conteúdo fica fácil compreender a gestão pública. Exatamente, Pinheiro, é o que a gente falou aqui, tendo um conhecimento sobre a realidade, né, sobre o que está acontecendo, fica fácil aí para a gente conseguir gerenciar. Como diz assim, se você, como falei no início, não sabe para onde está indo, qualquer estrada serve. Para saber para onde você vai ir e aonde você quer chegar, você tem que ter um diagnóstico, tem que ter as ferramentas de gestão sendo utilizadas de forma prática, né? É isso aí, obrigado, Pinheiro.
Bom, pessoal, então seria mais ou menos isso aí que a gente queria passar de informação para vocês. A gente vai ter que se despedir, porque o Instagram aqui, ele nos derruba, né, daqui a pouquinho. Então, chegou no limite, ele derruba. Ficamos aí à disposição, né, para aqueles que queiram aí também colocar novas ideias, sugestões aí também para novas lives, né, que a gente possa estar abordando outros assuntos específicos de gestão pública municipal, né? E aí ficamos à disposição de todos. Tá aí o Rafael Sodatelli agora voltando também. Rafa, um abraço aí. É isso aí. Rafael. Bom, Lázaro, deixa para você fazer suas considerações finais aí sobre o tema, né? Deixar seus agradecimentos. Ok. No tocante à participação, quero agradecer aí o Luiz Guimarães, que é um consultor amigo aí da Bahia, e hoje está em Minas Gerais, fez um comentário ali muito importante da questão que o gestor público tem que ser estrategista, né? Promover o engajamento da equipe, é isso aí, dentro desse contexto de uma nova visão de gestão de município, né? Acho que estamos caminhando bem para isso, o Sebrae Santa Catarina está fazendo a sua parte em relação a isso, né? Nós aqui estamos nesse exército, né? Junto aí com a Capitã Bia, como o Emerson comentou no início. O Hércules Coutinho, também é lá da Bahia, eu sempre tenho trocado boas ideias com ele, né? De levar para o interior lá da cidade que ele mora uma gestão pública também de estratégia, né, Hércules? Mas isso tudo é um crescimento, um amadurecimento, né? Que a gente fala em termos desse trabalho, dessa questão do planejamento, né? Não é nada difícil, né? A gente precisa sair daquela vala comum, né? Da política que não é boa, e ir para uma política importante e óbvio. A gente fala no contexto de tudo isso aqui, de planejamento estratégico, plano de desenvolvimento, mas obviamente com a participação do cidadão, né? Ele tem que estar mais participativo, ele tem que ter mais envolvido, não, porque é a galinha que faz só uma forcinha lá no bife a cavalo, né, Emerson? Sim, sim. Mas tem que estar comprometido com esse processo. E aí estamos aí para qualquer dúvida, né, do pessoal que nos assistiu, agradecendo a assistência, e vamos em frente, né? É isso aí. E já fica aí, já se prepara, João, que eu sei que você é especialista na área de gestão da agricultura familiar, né? Já tem uma vasta experiência nessa área, no oeste do estado, lá com aquele trabalho que fez com a Aurora, né? Se eu não me engano, foi com a Aurora, né? Isso. Fez um trabalho também na Bahia, no interior da Bahia também, né? Então te prepara aí que daqui a pouquinho a gente vai conversar aí sobre essa tua experiência também na área de gestão da agricultura familiar, que eu vejo que é grande importância a gente estar fortalecendo o agricultor familiar, né? Perfeito. Legal? Bom, só Legal. aproveitando agora de mandar um abraço também para minha sobrinha Ana Paula, que acabou de entrar, a minha irmã Karen, que está em Curitiba, está esperando gêmeos, deve estar aí pelos próximos dias, está chegando mais 2 sobrinhos, né? E então a Karen está nessa expectativa, todos nós, toda a família na expectativa, esperando a chegada dos gêmeos aí, que devem estar vindo nas próximas semanas, né? Pessoal, agradeço de coração aí a participação de todos, estamos à disposição, se tiverem dúvidas pode mandar aí em particular, né? E a gente semanalmente vai estar realizando lives aí com assuntos específicos na área de gestão pública municipal, né? Trazendo amigos aí que são especialistas na área, como exemplo hoje do João aí, João Lázaro. Obrigado, João, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aí trazendo conteúdos relevantes aí para a nossa live. Legal? Valeu. Valeu, galera. Boa noite a todos e um grande abraço.